Sejam muito bem-vindos a este curso aqui, né, que é um mini curso, um intensivo aí, intermediário, para quem já cria filtros no Instagram e quer melhorar suas habilidades com animações. Muita gente depende de animações em sequência de imagens, né, ou seja, GIFs, que a qualidade não fica boa e também pesa muito no arquivo final. Então, às vezes você vai ter várias animações no filtro, você acaba se ferrando, porque a gente tem um espaço limitado. Agora, se você faz a animação na mão, usando patch, só algumas imagens, e não uma sequência de imagens, você economiza muito. E além disso, tem uma animação de qualidade maior e pode linkar interações com essas animações, né? Coisas em tempo real. Então, eu preparei esse cursinho aqui justamente para isso. Então, a gente vai animar dentro do curso aqui um sol, né? Um sol em cartoon. Deixa eu até abrir aqui para vocês verem. Olha só. E tá tudo feito direto no Spark. Então, para vocês terem noção, ó, tá rodando liso, qualidade altíssima aqui dentro do Spark. E olha só, tem menos de 200 KB, tá? Então, é isso. Se prepara, senta aí, fica bem aconchegante. Você tem acesso a esse curso por tempo ilimitado, desde que essa plataforma fique no ar, né? Então, pode assistir com calma, não precisa ter pressa, presta atenção em cada coisinha. Eu tenho certeza que muita coisa que você aprender aqui você vai usar em praticamente todos os seus projetos, ok? Então é isso. Espero que vocês gostem e bora aí para as aulas. Vamos começar então. Aqui nós não estamos no YouTube, não estamos dependendo de algoritmo, então vamos com calma, né? Aqui é um curso, não é um tutorial, então senta, relaxa, pega uma garrafinha d'água que eu vou explicar passo a passo. Se não entender, você pausa, você volta e vamos aprender junto, tá? Então, para a gente começar, o ideal é a gente entender aqui os arquivos que a gente vai usar, mas não só isso, como que eu preparei esses arquivos, até para você já configurar essa lógica dentro da sua cabeça de criador aí, na hora de preparar os arquivos, não preparar de maneira cru, né? Já preparar de maneira que a gente vai usar dentro do Spark. Então, eu vou mostrar o arquivo base primeiro, que é o Sol, né? Que você viu a animação. É o arquivo base que ele vai servir de referência, ok? Mas se a gente subisse as imagens como está nesse arquivo base, ia ficar muito mais difícil. Então eu vou mostrar dois PSDs com essas duas versões. Inclusive, esses arquivos todos, inclusive os já exportados, eles estão aqui embaixo. Você rola aí a tela, tem um zipzinho para todos eles em PNG, para você já, se você não quiser preparar e quiser fazer com os mesmos arquivos que eu, né? Você pode baixar aí fazendo junto comigo. Mas é importante você entender a lógica de como eu exportei esses arquivos, porque isso vai ser muito, mas muito importante na hora da gente montar o projeto, ok? Então, tá ciente disso? Vamos lá. Então eu tenho aqui o primeiro PSD, que é o PSD Sol, né? Esse aqui é o arquivo que eu falei para vocês, que é o arquivo de referência, tá? Esse é o visual que a gente quer que ele fique no final. Tem até um fundo preto porque tem um brilho aqui, ó, que dá um tchan no nosso projeto. Então, aqui, se eu fosse exportar, mesmo que em camadas cada coisa aqui, ia ser difícil de manipular elas individualmente, porque a gente é muito dependente do centro da imagem. Porque quando a gente for manipular lá, sempre a manipulação ela parte do centro da imagem. Então, uma dica legal já, desde o começo, é você sempre separar os elementos por onde você quer que seja o centro das suas animações. Então, por exemplo, os olhos, eu vou querer mexer eles e também piscar eles, né? Então, você vai piscar um olho assim de animação, eu não quero que a piscada seja exatamente no meio, eu quero que ela seja um pouco para baixo, então o centro eu vou jogar para baixo. Então eu faria algo tipo assim, ó. Jogaria ela aqui pro meio. Aí tem a minha régua, né? Lembrando que eu estou usando Photoshop. Enfim, vou usar qual você quiser. E aí eu subiria um pouquinho aqui para o centro da piscada ser aqui, ok? Então se a gente pegar o meu outro arquivo aqui que eu chamei de export, pode ver ó, que eu fiz até mais para cima, ó. Ó, o meu arquivo do olho, ele tá com o meio aqui para baixo para realmente o olho fechar para cá, porque, né, repetindo, a, a, a origem das nossas animações partem do centro, ok? Então, primeira coisa, né, separar o arquivo dos olhos. A mesma coisa que o reflexo dos olhos, ou a gente pode usar isso como uma pupila, né? Aqui está como o brilho do olho. O centro dele, ele vai acompanhar
o centro do olho como um todo, porque daí a gente posiciona os dois juntos, fica mais fácil também da gente usar lá dentro do Spark. Outra coisa importante, né? Os dois olhos são iguais, então não tem por que eu exportar uma imagem para cada olho. Eu exporto uma só e lá dentro do Spark eu duplico ele, né? Faço ele em dois momentos, ok? Então beleza. Aí foi isso que eu fiz com o olho e é basicamente isso que eu faço com tudo aqui, né? Então eu tenho essa essa forma aqui principal, que é o shape que a gente tem mesmo do Sol, ela não tem problema, né? Ela ficar exatamente no meio, que faz sentido. E eu tenho aqui também o bloom, que seria o brilho do Sol, que eu também deixei ela no meio. Os raios deixei no meio também. O brilho deixei no meio. Aí eu fiz uma camada a mais, que é essa aqui, que ela é vazia no meio, e um laranja, que é mais escuro do que o amarelo que a gente fez. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero dar uma tridimensionalizada no na nossa animação. Apesar dela ser 2D, o efeito que vai dar é 3D. Como? A gente vai usar essa esfera do meio como alfa dela, certo? Então, ela só vai aparecer quando o nosso Sol virar para o lado. Porque se eu simplesmente virar os olhos para o lado, não dá tanto esse efeito de tridimensionalidade, até porque a gente tem uma cor flat. Só que aí vamos supor que a gente tem o olho aqui, ó, e ele vem para cá. Vamos colocar o brilho junto. Ele vem para cá. Só que ao mesmo tempo, isso aqui vem para cá, ó. Olha só como dá um shape 3D pro nosso Sol, tá vendo? Além disso aqui, eu fiz uma imagem a mais, né? Eu falei que o olho ia piscar ali, só que eu fiz uma imagem só para servir de referência para a piscada do olho. Então, o centro dela tá aqui, tá? E aí, quando eu diminuir, ela vai fazer assim, ó. Ó. E aí vai dar um efeito de piscada mais legal, ok? Então, aí eu salvei essas imagens individualmente e salvei uma imagem de referência para a gente usar ela de gabarito lá na hora de montar, né, a nossa composição dentro do Spark. Então, era isso que eu tinha para falar. Dos arquivos a gente já pode seguir para a próxima aula. Agora aqui no Spark, vamos criar um projeto vazio, um projeto para compartilhamento, tá? Esse curso aqui tem o intuito de ensinar as técnicas para vocês e não fazer um filtro que será postável depois. Isso aqui são técnicas para você que já faz e quer melhorar, no caso aqui as animações. Então a gente pode tanto, né, começar um vazio como para share, não tem importância. O que você vai fazer aqui provavelmente não vai virar um filtro no final, a não ser que você, né, já esteja fazendo com as suas próprias imagens e etc. O importante é você entender a lógica do que a gente está fazendo aqui e não decorar o que eu estou falando, ok? Mas eu vou criar aqui um sharing effect, tá? E vamos abrir e importar as imagens lá dentro, ok? Deixa eu até pausar o meu OneDrive aqui. Irrelevante isso que eu falei, tá? Só esperar abrir aí. Então abrimos aí o nosso projeto. Como a gente vai usar muitas imagens no nosso projeto, eu recomendo já de cara a gente desativar a compressão automática do Spark, porque ela às vezes vai fazer até o seu computador travar, tá? Então vamos aqui em cima, ó, do lado da minha cabeça. Belo momento que eu vim para cá, hein? Deixa eu vir para cá. Ó, aqui em Project Properties, a gente vai vir em Compression. E no Default Compression Method, a gente vai colocar em None. Agora, nenhuma imagem que a gente subir aqui será comprimida automaticamente, a não ser que a gente mude as configurações individualmente delas, né? Agora a gente pode arrastar todas as imagens, inclusive a imagem de referência, tá? Vamos arrastar ali. Beleza. Agora, a gente vai criar o arquivo de... O arquivo não, o objeto de referência, que é o objeto ref, ok? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou até mudar aqui o tamanho da tela, que eu gosto mais assim. Vou criar aqui um plane, que eu vou chamar de ref, ok? A gente vai criar um material para ele. Esse material eu vou deixar em flat, obviamente. E vamos desativar aqui a Advanced Render Options, porque ele vai ficar atrás sempre, né? Vamos colocar ref e colocar a imagem nele aqui, a imagem de referência, para a gente saber mais ou menos onde a gente vai posicionar nossos itens, tá? Deixa eu deixar o fundo preto aqui, que fica melhor para a gente ver.
Aí eu vou criar um new object, que eu vou chamar de sol. Ok? E vamos jogar aqui dentro. E agora a gente vai criar várias camadas para esses planes, né, in planes, das imagens que a gente vai utilizar, ok? Então, a gente vai criar um plane para os raios de sol. Eu vou até criar um novo plane aqui, vamos chamar de raios de sol, que vai ser a nossa camada de fundo, onde a gente vai usar a imagem do brilho, aqui, do sol, a imagem do raio de sol, ok? Então a gente vai deixar essas duas nessa camada. Depois a gente vai ter uma outra camada em outro plane. Só lembrando que aqui a gente está usando no object só para agrupar os itens, ok? Não tem nada especificamente além disso. Agora a gente vai usar pro corpo do olho, vamos chamar de do olho não, do sol, vamos chamar de esfera, tá? Que é onde a gente vai usar o bloom e a esfera e também o canto, né? Que é aquela imagem legal que eu mostrei para vocês. E agora a gente vai criar uma para os olhos, um plane só para os olhos, ok? Então a gente vai ter 3 planes aí. Depois a gente pode fazer uma brincadeirinha legal com eles, mas uma coisa de cada vez, ok? Agora a gente vai criar um material para cada um deles. Vamos criar um primeiro sozinho, que a gente vai chamar aqui de raios de sol. A gente vai colocar o tipo do shader dele em flat e o blend mode em associative alpha. Pode botar um double-sided aqui, ok? E o importante aqui, a gente vai ligar o alpha teste. Só liga ele, nem mexe muito, ok? Qualquer coisa depois a gente mexe ali na hierarquia, conforme a gente for fazendo. Todos os materiais que a gente for usar aqui vão ter a mesma configuração. Então eu já vou apertar aqui o Ctrl D no teclado para a gente duplicar eles, ok? Então vai ser o raio de sol, esfera e olhos. Beleza. Agora a gente vai aplicar o material a cada um dos planes. Então, raios de sol aqui, esfera e olhos. E, né, eu vou fazer aqui, vocês fazem também. Vamos salvar, né, esse projeto, que no final aqui desse cursinho eu vou disponibilizar esse arquivo mesmo que a gente está fazendo, para vocês verem que não é enganação, tá? Então aqui, salva como sol. E não esquece de salvar, porque a gente vai fazer bastante processinho ali nos patches. Se você perder esse processo, você vai ter que voltar muito atrás. Então, fica aí já acostumado no Ctrl S. Qualquer coisinha que você faz já dá um Ctrl S, até pelos bugs que o Spark tem às vezes de desfazer as coisas que a gente está fazendo, né? Então, já fica aí no Ctrl S. Então, aplicamos os materiais. Agora a gente pode seguir para a próxima aula. E agora eu vou fazer... em cada aula a gente vai fazer uma das camadas, ok? Então, vamos para a próxima. Então vamos lá começar a configurar o nosso raio de sol. Então eu vou abrir aqui Ctrl Alt P, o nosso Pet Editor, tá? Deixa eu começar a nossa lógica aí. Então o final da nossa lógica vai terminar no material do raio de sol. Então para a gente ver melhor, vou até desativar a visualização aqui da esfera e dos olhos, né? Senão a gente não vai enxergar nada. Vamos pegar nosso material do raio de sol e vamos jogar a textura dele aqui no Pet Editor, certo? E vamos já jogar. Então, eu gosto de começar as lógicas assim, jogo o final e jogo o início. O início é nas imagens, né? Então a gente tem o raio e a gente tem o brilho. Que esse é o início, ok? Qual que é a minha ideia aqui, né? Fazer uma animação desse raio girando, ok? Para um lado e o brilho girando para o outro. Então, um jeito legal que a gente tem de girar a textura é usando o Texture Transform. Ok? Então, a gente bota aqui Texture Transform. Coloca um 2D Transform Pack. E com essa combinação aqui, você consegue manipular uma textura dentro de um objeto. Então,
Ali, ó, agora eu vou aumentar o meu New Object para a gente ver melhor, tá? Aqui no simulador. Então, aqui a gente tem Translation, que seria a posição, né, dessa imagem. A gente tem a escala, que é a escala da imagem. E a gente tem a rotação, que é o que a gente quer. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 20, ó, ele vai girar para mim em 20. Vocês estão vendo duplicado porque a gente tem a referência atrás, tá? Por isso que ele duplicou. Então, se a gente fizer um Loop Animation, ok, que vai controlar uma transição, essa transição, que ela está em Vector 3, a gente vai mudar para Number, porque é um valor de um número só. E aí eu vou jogá-la aqui em Rotation, certo? E eu coloco o valor começando em 0 e terminando em 359. Opa, 359, não 3.000. 359. Oh, meu Deus, 350. Deixa eu só apagar o 9 aqui. Não. Tá bugado, tá? Vou botar 0 primeiro. Agora eu vou botar 359. Ok? Agora foi. Aí ele vai dar uma volta completa, tá? De 0 até 359. Ele tá desse jeito travadão porque tá fazendo a volta inteira em apenas 1 segundo. Então se a gente vir no Loop Animation e colocar, por exemplo, 10 segundos, a gente vai ter a volta mais suave. Eu vou mexer aqui no material da referência e vou deixar com uma opacidade mais baixa, ok? Só para ele não ficar atrapalhando a gente ali, ó. A gente só vai ter ele como referência mesmo. Então eu tenho aí o Sol girando agora. E eu quero fazer o brilho também girar. Só que numa velocidade diferente e num sentido diferente, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que para a gente não perder tempo, eu vou copiar só essa lógica. Então, ó, selecionei tudo, Ctrl C, vou com o mouse onde eu quero colar, dou Ctrl V, ok? Vou arrastar aqui para cima, ó. A gente vai ter o brilho. O brilho, ele pode ficar tanto na frente como atrás do nosso Sol, pela lógica que a gente fez, né? E aí você me pergunta, mas Kevin, como que eu vou botar duas texturas em um único material? A gente tem um pad que se chama Blend. Esse pad, ele serve justamente para juntar duas texturas em uma só, tá? Então eu vou botar aqui, ó, o brilho por cima e o raio por baixo, ok? E vamos botar aqui. Os dois vão estar girando juntos, porque a gente só copiou a lógica, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou a minha animação está indo de 0 para 359, eu vou pôr de 359 para 0. Ou seja, ela vai fazer a animação ao contrário. Aí se a gente desativar a referência aqui, ó, você vai conseguir ver que o brilho está passando aqui para o lado inverso. Só que eu quero que ele passe mais devagar. Então eu vou colocar em 20 segundos. Aí você consegue ver o brilho ali. É sutil, tá? Mas esse tipo de animação sutil é o que vai te diferenciar de um profissional e de um amador, ok? É prestar atenção nos detalhes. Você pode até pensar, as pessoas não vão reparar nisso, mas quando elas veem duas animações, uma com detalhes e uma sem detalhes, mesmo sem saber por quê, elas vão identificar qual é mais profissional, qual é mais bonita, qual é mais legal de se ver, ok? Então, sempre prestando atenção nos detalhes. E aí a gente tem a animação do raio de sol, ok? Então agora a gente já pode seguir para a próxima animação, que é a animação da esfera. Bora lá? Agora vamos começar a animação da nossa esfera. Primeiro vamos entender o que, que a gente quer fazer, né? Então eu quero fazer uma animação onde a cabeça, né, do Sol, onde o Sol se vira para um lado e depois ele vai virar para o outro. Só que eu quero dividir essa animação em três etapas, tá? Então primeiro o Sol vai estar olhando para frente, aí ele vai olhar para o lado, voltar para frente, olhar para o outro, voltar para frente, olhar para um lado, voltar para frente, olhar para o outro, voltar para frente, ok? Então a gente precisa dividir essa animação em três. E essa mesma animação que a gente vai dividir em três, a gente vai usar ela no Sol, né, no raio de Sol, e vai usar nos olhos também. Então a gente já vai preparar o terreno para isso e já vai fazer essa animação no raio de Sol também, ok? Então vamos voltar lá para o nosso projeto e vamos botar aqui a nossa esfera e fazer a mesma coisa que a gente fez ali antes, né? Vamos pegar o final, que é o material da esfera, e vamos colocar as imagens que a gente vai usar, que no caso aqui é a esfera e
o bloom e também o canto do sol. Então aqui as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais complicadas, por isso que é importante que você preste muita, mas muita atenção mesmo, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos configurar as coisas como elas devem funcionar aqui. Como a gente vai usar o Texture Transform em todos, já vamos posicionar eles todos aqui, tá? Então, Texture Transform e 2D Transform Pack. A gente vai usar isso em todos, ok? Então, bota aqui. Já vou copiar e colar 2 vezes, que a gente vai usar em cada uma das imagens, tá? Então, no Bloom e no Canto do Sol. O Canto do Sol a gente pode até subir ele, que ele vai ficar na frente de todos, né? A gente sobe ele aqui e vamos descer tudo, ok? Agora a gente vai já começar o Blend. Então lá em cima, se você se perguntou como juntava duas imagens, aí você me pergunta como que junta três. A gente usa 2 blends, tá? Uma coisa a se notar do blend é que quanto a parte, o source, que é o de cima, ele fica na frente do destination, tá? Tem que ter isso em mente. Aqui o blend mode é se você quiser que ele se multiplique, algum efeito assim, ok? Vamos aplicar aqui na nossa esfera, temos ali. Aí agora a primeira coisa é, a gente precisa mascarar o nosso laranja de fora, né? Para ele aparecer somente dentro do nosso círculo amarelo, ok? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai usar o Pet Mix. O Pet Mix, ele mistura duas imagens, né? A partir de um alfa aqui. Mas se a gente usa só uma imagem, ele vai servir como um alfa extra, ok? Então eu vou colocar aqui na segunda imagem, porque é a imagem que o alfa vai resultar, o segundo do mix. E no alfa a gente vai usar o alfa da esfera. Então eu vou pegar aqui ó, um swizzle, ok? E vou puxar o A, que é o valor de alfa, né? Então o swizzle ele puxa o valor que a gente quiser aqui, no caso eu quero puxar o A, que é o alfa. E aí eu vou ligar aqui e vamos ligar no blend aqui o contrário. E agora sim, ó, você vê que ele sumiu, porque ele só vai aparecer quando a gente andar para o lado com ele. Então, por exemplo, aqui, se eu andar com 0,1, olha lá, ele anda para um lado. Mas pode ver que ele ficou com uma marquinha preta ali, né? Essa marquinha, ela vem porque o outro valor do mix aqui está em 0, ok? Como aqui eu tenho um material flat, eu posso simplesmente vir, pegar a cor, que no caso é essa cor, e deixar o alpha channel em 0. Aí ele já vai corrigir aquele problema. Mas se você estiver usando uma imagem com degradê, esse tipo de coisa, então você pode vir aqui na library mesmo, pegar um patch de opacidade, botar aqui, e aí você joga aqui a opacidade, coloca ela em 0 e joga na outra entrada do mix. Ah lá, dá o mesmo efeito, ele corrige esse problema, tá? Então vamos ficar com essa solução porque ela vai funcionar com qualquer tipo de imagem, não só com imagens flat. Então você já viu aqui que se a gente mudar o translation do canto do sol, ele já vai dar o efeito que a gente quer, né? Que é um efeito tridimensional. Agora a gente precisa criar uma animação de 3 pontos. Eu já tenho um tutorial no YouTube sobre isso e eu vou recapitular aqui de maneira mais calma, ok? Então vai ser uma animação de looping, por isso que eu vou usar o Loop Animation, mas você pode usar uma animação comum se você quiser. Então, como que eu faço para dividir uma animação? Eu posso usar esse patch aqui, que é o Progress, ok? O Progress, ele converte qualquer valor que eu quiser para um valor de 0 a 1. E esse valor de 0 a 1 eu posso usar numa transição, por exemplo, né? Então eu quero converter aqui, ó, de 0 até 0,2, né? Então a nossa animação fica indo de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1. De 0 a 0,2 vai ter uma animação, que é logo no comecinho. Aí a gente vai ter uma animação para o meio, tá? Que vai ser de 0,2 para 0,4, ok? Então, começou, andou 20% do tempo da animação, fez a primeira animação, que vai ser a cabeça vindo da esquerda para o meio, ok? Aí, depois a gente pode fazer uma do meio parada, né? Na verdade, a gente nem precisa fazer tudo isso, na verdade, é só uma animação para ficar parado no meio, enfim.
Então, 0 até 0,2 vai ser essa animação de vindo para cá, indo para o meio, ok? Ou a gente pode começar no meio e ir para cá, né? Acho que pode ser isso. Então vai ser mais de 3 pontos, ok? Ou não? Não, vamos fazer assim, não. Vai. Então vamos lá. Progress 0 até 0,2. Ele vai vir do canto e vai para o meio. Aí de 0,8 até 1, então vamos colocar aqui um outro progress, que seria os últimos 20%, 0,8 a 0,1, ele vai ir para o outro lado. Então a gente tem uma animação de 2 pontos aqui, na verdade, não de 3, ok? Então, acho que a gente pode até deixá-la um pouco maior, né? Vou colocar aqui 0,3 e aqui eu vou colocar 0,7. Então o espaço entre 0,3 e 0,7, a nossa animação vai ficar parada. Parece confuso, mas vai fazer sentido. Então, a primeira transição que eu vou fazer, puxar aqui, ó, transition, vai ser uma transição de vector 2, porque aqui a gente vai manipular o translation do transform pack. Então, a gente vai ir de 0 para 0,1 negativo, ok? Mas não vou colocar ainda aqui, porque a gente vai manipular a mesma animação. Então, eu vou botar outro transition. E aí, o que acontece? O meu segundo transition, o começo dele vai ser o final do meu primeiro transition, certo? Então, como eu vou começar com a cabeça para cá, eu já vou começar no menos 0,1 negativo, né? 0,1 negativo. E aí ele vai para o meio, e o meio é 0 com 0, né? Deixa eu ver se eu subir um pouquinho. Na verdade, acho que eu vou diminuir um pouco aqui, no 0,6 talvez. Acho que fica melhor. Então, 0,6 negativo. Isso aqui não é um número que vocês têm que copiar, tá, gente? É só um número que ficou bom ali. E aí você vai fazendo o seu projeto, você vai vendo o que fica mais legal. E aí, ó, menos 0,02. Eu subi um pouquinho mais para ele dar mais essa esfericidade, ok? Então, menos 0,02. E aqui vai ser o início. Ele vai estar virado para a esquerda. Aí eu posso só repetir os mesmos valores no final aqui, para o outro lado, só que positivo, que daí ele vai dar o mesmo valor para o outro lado, menos em y, porque a gente quer que vá para cima também. Agora eu vou colocar uma curva de animação para ela ficar suave, quadract in, quadract out, é a que eu mais gosto aqui no Spark, tá? Pena que não tem muitas opções nesse sentido. E eu vou ligar aqui, ó, e aí vocês vão ver a animação acontecendo. Só que ela tá dando um looping brusco, que a gente precisa ativar aqui o mirrored, ok? Então ela vai para um lado, volta, vai para o outro, vai para um lado, volta, vai para o outro. Tá muito rápido. Vou colocar aqui uns 6 segundos para fazer a animação toda. Virou para lá, voltou, parou no meio, e aí ele vai virar para o outro lado agora. Tá vendo? Beleza, então a gente já fez a animação. A gente vai usar esses mesmos loops animation para animar outras coisas. Como assim outras coisas, Kevin? Vamos imaginar como se o raio de sol fosse o cabelo, né, do nosso sol. Então, quando eu virar para cá, eu vou fazer com que o meu raio de sol ande um pouco para cá também, ok? E aí a gente vai ter esse efeito 3D. Então vamos lá. Só que aí, para a gente ter uma variação, eu não vou fazer isso direto na textura, eu vou animar o plane, só para vocês verem que não tem jeito certo de fazer. A gente pode se adaptando com o que fizer mais sentido. Como a nossa imagem está praticamente do tamanho do plane, do raio de sol, eu vou animar o plane e não a imagem, ok? Então eu vou pegar meu raio de sol aqui, o meu plane no caso, e aí vamos fazer o seguinte, eu vou puxar meu primeiro progress, cabeça progress 1, ok? E o meu segundo, eu também vou criar um sender para a gente conseguir separar essas lógicas aqui, não ficar tudo emaranhado, né? Então aqui, por exemplo, em cima vai ser a lógica do raio de sol, e aqui embaixo está a nossa lógica da nossa cabeça, ok? Então eu vou fazer por aqui, vamos pegar a posição do nosso plane, jogar aqui no Pet Editor. Vamos ver, 0,01, será? Muito. 0,2. 25, talvez? Acho que sim. Então, ele vai começar indo para lá.
Então já vou criar aqui o meu receiver, vamos pegar o cabeça progress 1, já crio um transition agora em vector 3 mesmo, e vamos fazer aqui o progress 2, um outro transition vector 3, sendo o final da primeira, né, para a gente fazer animação de 2 pontos, e vamos ativar aqui o quadrant in, quadrant out na curva para ficar bem legal. Então ele vai começar em 0,0025, vai para 0 e vai terminar em menos 0,0025, que é o valor negativo, que vai dar o contrário, 0 em y, 0 em z, e vamos ver essa animação acontecendo. Olha agora, ó. Quando a cabecinha vira, os raios de sol acompanham. Ó. Acho que dá até pra gente aumentar um pouco o valor para ficar mais nítido. Vou colocar 0,005. Ó, agora vai dar pra ver mexendo bem, fica vendo. Ó, como já deu um efeito bem 3D, né, na nossa animação, ok? Então, aqui eu já deixei sem fio porque a gente vai usar essa lógica para os olhos também, mas aqui a parte da esfera tá pronta, ok? Então a gente pode ir para a próxima aula, que vai ser a dos olhos, finalmente. Olha como a nossa animação já está pegando forma, tá? Agora para a gente fazer os olhos, né, que vai ser parecido com o que a gente já fez, com algumas etapas a mais, a gente vai duplicar a imagem, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Aqui a gente vai precisar usar a referência, né, para posicionar. Então eu vou desativar por enquanto os raios de sol e a esfera, deixar a referência ligada e vamos ligar os olhos, né? E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes, só que agora eu vou descer mais um pouco para deixar separada a lógica dos olhos lá embaixo. Então vamos, né, clicar aqui para pegar a entrada de textura do material e vamos pegar as imagens aqui, né? Então a imagem de olho, a imagem do brilho do olho e a imagem do alfa do olho, que só vai servir como alfa para os nossos olhos, né? Então, primeira coisa aqui, vamos criar também o Texture Transform, igual a gente fez antes, ok? E o 2D Transform Pack para todas, que a gente vai usar em todas, ok? Então, vou duplicar e duplicar com Ctrl+C, Ctrl+V, uma para cada um. Deixar o brilho aqui, porque o brilho vai ser por cima do olho, né? Só o alfa lá em cima, que ele vai ser um alfa de tudo. Então o alfa, né? Vamos começar configurando isso. O alfa do olho, ele vai ser o alfa tanto do brilho como do olho. Então eu vou juntar, usando o blend, o olho e o brilho. Vamos até jogar no nosso plane para a gente ver isso acontecendo. Ok? Tá ali, ó, o brilho. E eu quero que essa imagem aqui seja o alfa deles. Então eu vou usar um Swizzle e vamos puxar a letra A de alfa, ok? Então aqui está vendo o valor de alfa, que é o valor de transparência. Desculpa, eu botei aqui para espirrar. E aí a gente vai criar um mix, novamente, igual a gente fez lá. Então no segundo valor é o valor que vai ali. No primeiro a gente bota o mesmo valor, só que com opacidade zerada, né? Para não dar aquele probleminha da cor. E vamos ligar o nosso alfa aqui. E agora sim, ó, o nosso olho já está pegando o alfa, né, daqui. Então, você viu que ele está um pouquinho menor, mas como a gente tem a referência do centro ali, né, para baixo, é só a gente aumentar a escala aqui em Y um pouquinho, ó. Você já vai ver o efeito acontecendo. Então, 1,3, ó, é ele totalmente aberto. É legal a gente ter esse valor. E acho que um 0 talvez já dê aqui. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, vamos fazer a animação dele piscar, tá? Então, vou criar aqui um Loop Animation. E a gente vai usar o Progress também. Por quê? Porque eu vou querer que essa animação aconteça de tempos em tempos. Então, eu vou colocar que a cada 1 segundo, por exemplo, no final de 1 segundo, vamos colocar aqui ó, um Progress de 0,8 para 0,1, para 1, né, no caso. A gente vai ter uma animação aqui. Então, vou até aumentar um pouquinho, 1,3, ok? Só que essa animação, agora eu não posso colocar um Mirror Edge, senão ele vai ficar piscando ao contrário, etc. Então a gente vai ter que fazer uma animação de 2 pontos dentro de uma animação de progress. Então eu vou dividir esse progress que a gente fez, de 0,8 para 1, em 2.
Então, eu vou colocar aqui, ó, progress de 0 até 0,5, ou seja, a gente vai ter uma animação até a metade desse valor. E vou criar outro progress com da metade para frente, de 0,5 a 1. Então aqui a gente vai ter uma animação de vai e vem. Aí para ficar mais prático ainda de usar, eu vou criar um transition com valor de número, ok? E o final dele, na verdade, vai ser sempre 0, né, dos dois. Só que um começa no 0 e vem até o meio, que é 1, e o outro termina em 1 e começa em 0. Então ele vai ficar com as duas pontas em 0. E aí o final aqui a gente tem um progresso, vai e vem, ok? Você pode até criar um patch disso, ó. Vou até criar um transition. E aí, ó, vou agrupar e chamar de progress, vai e vem, ok? Só para ficar mais limpo aqui. Então é isso que a gente vai fazer, vamos usar um transition dos valores que a gente viu ali, né? Então vou colocar vector 2, o x sempre em 1. Então ele vai estar em 1 e ele vai ir para... não, vai estar em 1,3, que é ele totalmente aberto, e vai ir para 0. E depois ele vai voltar para 1,3. Vamos colocar um quadratic out e vamos testar. Olha lá. Tá vendo? Ficou uma piscada. Acho que a gente pode até aumentar aqui o tempo para 2 segundos. Ó, achei que ficou mais natural dessa maneira, né? Ok, então a gente tem a piscada. Agora, para ficar mais interessante ainda, como eu disse para vocês, os detalhes fazem toda a diferença. A gente vai fazer, quando acontecer essa piscada, nesse mesmo vai e vem, o brilho vai descer, ele vai subir junto com o olho abrindo, né? Então, vamos colocar um transition aqui agora de vector 2. E vamos descer aqui, ó, o brilho do olho no translation. Ó, se a gente coloca um valor positivo, ele desce. Então, vamos colocar 0,03. Beleza. Então, ele vai começar no 0. Vector 2 vai começar no 0 e vai para 0,03. A gente também coloca o quadratic out. Vamos ver. Olha lá. Tá vendo como vai ficando cada vez mais orgânica essa nossa animação? É por isso que esses detalhes são muito importantes, tá? Beleza, agora a gente já tem o olho piscando. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que posicionar ele e duplicar ele, né, para começo de conversa. Então, aqui no final da nossa lógica toda, onde a gente tem o alpha e tal, a gente pode colocar um outro text transform, ok? Bota um outro aqui. E bota um 2D Transform Pack. E aí a gente vai manipular tudo isso que a gente manipulou atrás como se fosse uma única textura, ok? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar um 0,01. Olha lá, ele andou um pouquinho para lá, mas eu quero colocar ele na esquerda. Então eu vou colocar negativo, 0,05. E eu vou andando, e aí que é importante o gabarito ali, ó. Eu vou andando até onde fica legal dentro do gabarito. 87. Vamos descer um pouquinho agora. 0,8. 0,7. Ó, eu estou mudando os valores. Agora, para eu duplicar ele, é muito simples, tá, gente? Eu vou duplicar essa lógica minha de text transform, tá? Para a gente posicionar ele em outro lugar. Vou ligar aqui também, ó, igual o meu mix aqui, que é o meu olho, eu liguei ele no outro text transform. E agora eu vou usar o blend e vou juntar os dois em um. Ou seja, eu manipulei ele duas vezes e coloquei a mesma imagem duas vezes aqui. Agora eu só vou pegar o meu valor que está em x aqui negativo, vou deixar positivo, que ele já vai espelhado para o outro lado. Tá vendo? Agora, vamos ver se a gente consegue usar mais um texture transform aqui. Ok? Só para vocês terem a noção do que dá pra gente fazer. Eu já fiz projeto com um monte assim em cadeia. Quando você usa RenderPass dá para usar mais ainda, ok? Vamos usar o 2D Transform Pack, por quê? Que agora sim, a gente vai ligar a animação que a gente fez do rosto virando nos olhos também. Então, quando virar para lá, os olhos vão ir para lá. E aí, para isso, a gente vai
Agora sim a gente pode ativar os nossos outros dois planes, desativar a referência. E lembra dos senders que a gente fez aquela hora, né? Cabeça progress 1 e o cabeça progress 2, né? Vamos criar aqui um transition e outro transition, um ligado no outro, só que agora os dois em vector 2. Animação quadracting out, pra gente ter uma animação mais suave. Vamos dar um play ali, só bug do Spark, ok. E aí ele vai começar então com o nosso rosto virado para esquerda, né? A minha câmera tá invertida aí para vocês. Ó, menos 0,3. Vamos mandar com o olho até o canto ali, ó. Acho que vai ser os menos 0,06. E já vamos colocar como início menos 0,06 e o final como 0,06 e aqui em 0. Vamos ligar e ver a animação acontecendo. Ó, olhou para lá, olhou para o outro lado. Aí a gente pode até brincar aqui, subir um pouquinho, né? Não sei se aqui vai descer, né? Então, vou colocar negativo. Menos 0,01. 0,1. Vamos ver agora. O olho vai subir um pouquinho e vai deixar um pouco mais 3D ainda. E tá praticamente pronto aí, né? A nossa animação. Aí se você quiser fazer uma gracinha maior ainda, você pode vir aqui, ó. Eu tenho as minhas camadas em planes. Eu posso ir para frente um pouquinho com cada um. Um pouquinho para frente com a esfera. Depois mais um pouquinho para frente com os olhos. E aí, ó, eu tenho uma tridimensionalidade maior. O usuário não percebe de cara, né? Mas ele tá funcionando aí. Então tá aí uma animação, ok? Aí a gente pode excluir a nossa referência, que tá 68 KB. Excluir ela, excluir o nosso plane, vou excluir essas luzes direcionais e ambientais aqui. E a gente tem uma animação de alta qualidade, que as imagens estão todas em 1024 por 1024 aqui, tá? Uma animação que sim, poderia ser um GIF, mas um GIF ficaria com a qualidade inferior e bem pesado. Aqui a gente tem a animação, ó, com 206 KB. Se a gente comprimir aqui ainda as imagens... Opa, não apagou o ref? Deixa eu apagar a ref. Deu algum bug que não apagou. Vamos ver agora. Ó, tá dando 139 KB, tá? Se eu vier aqui e comprimir as imagens, né? Vou botar aqui, por exemplo, PNG ou WebP, né? Que são os dois que ficam transparentes. Vamos deixar ele aqui comprimindo. Você ainda vai conseguir um valor menor. E além disso, aqui está dinâmico, né? Aqui eu fiz animações em looping, mas eu poderia, por exemplo, fazer essas animações responderem ao movimento do rosto. Por que não? E é isso que eu vou ensinar aqui na parte extra, ok? Então, a gente vai fazer mover junto com o rosto, quando você vira para um lado, quando você vira para o outro. E aí, você tem a grande vantagem contra o GIF, ok? Ó, a compressão aqui não rolou, ficou maior, então nem vamos usar, mas já está bem leve, tá? Então aqui foi, os olhos estão prontos, você já aprendeu a fazer animação, agora a gente vai para a aula extra, que é fazer isso reagir aos movimentos do rosto. Bora lá? Então vamos lá para a aula extra, tá? Esse arquivo aqui, ele já está salvo. Eu vou agora salvar uma outra cópia para a gente fazer aquela interação com o rosto, porque a gente vai ter que desfazer algumas lógicas ali. E aí eu vou disponibilizar os dois arquivos para vocês, ok? Então vou salvar aqui como, né? Dar um save as. E vamos salvar aqui como Sol Face Tracker, ok? E aí aqui a gente vai usar algumas lógicas também diferentes que talvez vocês nunca tenham usado. Então, como a gente já criou
aqui um sender pro cabeça progress 1 e o cabeça progress 2, a gente só tem que transformar o movimento do rosto nesses valores que entram aqui, tá? Então vai ficar bem mais fácil do que vocês estão imaginando. Então primeiro eu vou colocar aqui um dos modelos padrões, né? Que eles ficam virando para lá e para cá, fica mais fácil de usar. Vamos botar um face tracker, ok? E eu vou jogar o face tracker aqui para baixo. Então eu joguei aqui do lado de onde a gente criou os senders aqui dos cabeça progress, tá? Inclusive eu vou até voltar eles um pouquinho e vou jogar aqui nesses transitions essas entradas também do cabeça progress 1 e do cabeça progress 2 aqui. E aí a gente pode arrastar essas coisas aqui até para outro canto, para a gente fazer essa lógica separadinha mesmo, ok? Então vamos jogar lá para cima. Aqui, certinho. Então eu tenho o meu face tracker. Eu vou pegar aqui os valores de rotação e vou dar um unpack para ele dar para mim os valores separados, né? E aí a rotação de assim, ó, ela é a rotação de Y, tá? Então você pode ver que quando, vamos esperar a moça virar ali, quando ela virar para a esquerda, ó, virou para a esquerda, aqui tá em 12, mas a gente pode colocar até mais. Então eu vou puxar aqui um progress daqui, né, para quando tiver menos 20, vai estar em 0, e quando tiver em 0, vai estar em 1. Então quando o rosto estiver no meio, vai estar em 1, que é o final da nossa lógica aqui, ok? Vou até botar aqui já o nosso Y. Aí eu vou fazer a mesma lógica ao contrário, tá? Só que com outros valores. Então, quando tiver aqui em 20 e aqui tiver em 0, né? Porque o final é o lado direito, vai ser o nosso cabeça progress 2. E agora vamos ver se deu certo. Ó, tá vendo? Ela virou para um lado. Tá funcionando em tempo real. Eu tenho até uma outra webcam aqui pra gente testar. Deixa eu ver se ela tá ligada. Ó, tá ligada. Deixa eu só botar aqui aula extra, tá, gente? Pra vocês verem os bastidores. Então, ó, virei. O meu som já tá virando. Só que ele tá fazendo movimentos muito bruscos, né? Então aqui eu vou colocar um Exponential Smoothing antes do Progress aqui. E vou botar 100, não vou botar 200 não, que é muito forte. Aí agora, ó, movimento suave. Beleza. Conectamos com o movimento do rosto. Agora a gente vai conectar a piscada, tá? Então, vamos voltar lá embaixo nos nossos olhos e a gente tem o looping aqui do vai e vem da piscada, né? Então eu vou criar aqui, lá em cima, na verdade, um sender, que eu vou chamar de piscada. Ok? E vamos botar no lugar do progress aqui, no vai e vem. Piscada. E aí tem um vai e vem para piscada aqui. Vamos trocar e colocar a piscada. E aí vamos entender como que ela está funcionando. Então quando ela está em 0, ela está aberta, e quando ela está em 1, ela está fechada. Então aqui do Face Tracker mesmo, vou puxar aqui do Face um eyelid. Ok? Então o eyelid, ele vai dar pra gente a abertura left open, esse que é do olho esquerdo, e a abertura do olho direito. Para ficar mais fácil, né, vamos fazer só com uma abertura só, ou a gente faz com a média das duas, mas eu prefiro fazer com um só. Vamos fazer com a média das duas, vai? Para fazer um em cada, a gente teria que separar lá, né, duas animações do alfa dos olhos e tal. Mas como a gente está aprendendo e brincando, não tem problema, tá? Então vou adicionar a da esquerda com a direita. Vamos dividir por 2.
E aí aqui o valor ele dá o contrário, né? Quando o olho está aberto, ele fica em 1. Ó, meus olhos estão abertos, está em 1. E quando fecha, está em 0. Então a gente pode usar um progress para converter um valor. Aqui tem uma coisa importante do progress. Quando você bota valor igual, ele buga. Então eu vou colocar aqui 2, em cima vou pôr 1, embaixo vou pôr 0. Aí a gente assim inverte o valor, ok? Progress. Beleza. Agora tá respondendo com os meus olhos. A gente já vai ver ali. E aqui vocês podem fazer também igual a gente fez antes e colocar um exponential smoothing. Não precisa ser tão forte também. Sem. Agora eu vou pegar o meu new object e vou descer para vocês conseguirem ver meu rosto. Ó, pro lado, pro outro. Olhar. Ó, olho fechado, olho aberto. Olho fechado, olho aberto. E essa foi a aula extra aí. E a grande vantagem de você usar isso dessa maneira, tá? Ah, beleza. Aí eu vou deixar os arquivos agora na próxima aula, que é a conclusão, ok? Então bora lá. Bom, é isso. Fazia um tempo que eu tava para gravar esse cursinho aqui, eu até abri uma cerveja para comemorar que eu finalmente consegui gravar. Gostei muito do resultado, espero que vocês tenham gostado também. Só salientando aqui, tá? Às vezes parece frescura, os detalhezinhos ou não, mas é isso que diferencia quem faz filtros a 10 mil reais de quem cobra 200 reais. São os detalhes, é o capricho, tá? Que principalmente empresas de grande porte vão prezar muito por esse capricho. Eu tentei fazer uma animação aqui que desse para juntar várias técnicazinhas. Espero que realmente que vocês tenham gostado. Quero feedback de vocês. Quero fazer mais cursos desse aqui também. Talvez quando você esteja assistindo já tenha outro. Se você gosta desse formato aqui, que serve mais para quem já faz filtro, né, e não algo do zero, também gostaria de saber que você me desse sugestões e etc. E etc. É a câmera desfocada? Ó, acho que focou agora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Os arquivos dos projetos prontos estão aqui embaixo, tanto a opção extra como a opção normal em PKG. Só você abrir no Spark aí para você estudar ou de repente tirar alguma dúvida que você não conseguiu ver durante os vídeos. É isso, valeu e até algum outro curso aí ou algum vídeo no YouTube. Tamo junto.